Olá, este é o Espaço Debate, um programa produzido pela Escola Superior do Ministério Público da União. Nesta edição, o nosso tema é a terceirização no mercado de trabalho. Atualmente, mais de 12 milhões de brasileiros trabalham como terceirizados. Isso representa quase um terço dos empregos formais no país. Nós estamos falando de uma multidão de profissionais que não estão amparados por nenhuma legislação específica sobre o assunto. Por isso, vamos discutir o projeto que há mais de uma década tramita no Congresso Nacional. Em abril, a proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado Federal. O assunto é polêmico e divide opiniões. Sobre esse tema, eu converso agora com o Procurador do Trabalho, Helder Amorim. Procurador, muito obrigada pela participação. Eu inicio a conversa perguntando se o senhor é favorável ao projeto de terceirização que está no Congresso Nacional. Pois bem, o Ministério Público do Trabalho não é favorável ao modelo de terceirização proposto nesse projeto. Na verdade, a nossa experiência institucional, em mais de 2 décadas de fiscalizações, demonstra que esse modelo de terceirização que atualmente é praticado é um modelo que enseja profunda precarização das relações de trabalho. Como é que ocorre essa precarização? A precarização decorre, primeiro, da redução do salário, da remuneração. Diz o Diese que 27% a menos recebe um trabalhador terceirizado quando comparado com um trabalhador que mantém vínculo direto. Segundo aspecto importantíssimo, a jornada de trabalho dele é 3 horas, em média, superior a um trabalhador que tem vínculo direto. 3 horas por semana, isso sem contar as horas extras. Além de que o investimento em medidas de proteção à sua saúde e segurança é muito inferior, o que enseja o aumento de acidentes de trabalho e adoecimentos profissionais e numa escala muito superior. Praticamente se diz que 80% dos acidentes de trabalho que ocorrem no país estão relacionados a trabalhadores terceirizados. O senhor diz que o trabalhador terceirizado trabalha mais e ganha menos. Mas a empresa que subcontrata, ela também não está amparada pela CLT? Pois é, na verdade, veja, o direito do trabalho protege o trabalhador de uma forma equânime, de uma forma justa, né? E a terceirização fragiliza a aplicação do direito do trabalho, ou seja, dificulta a aplicação dos direitos, o que fragiliza a proteção jurídica desse trabalhador. Então, essa proposta, ela representa, na nossa visão, e certamente de outras instituições, como do Ministério do Trabalho, as centrais sindicais também avaliam dessa forma, a própria magistratura do trabalho, através da Associação dos Magistrados Trabalhistas, nós avaliamos que essa proposta representa a maior reforma trabalhista flexibilizadora desde a edição da CLT na década de 40. Essa proposta, ela prevê a ampliação da terceirização para as atividades fins também. O que o senhor acha disso? Pois é, exatamente esse é o tema central sobre o qual nós debatemos. Essa proposta, ela, ao invés de melhorar o patamar de proteção jurídica dos 12 milhões de trabalhadores terceirizados que hoje se encontram sob o regime da terceirização no país e apenas na área urbana, sem contar os rurais, ao invés, então, de promover essa melhoria da tutela jurídica, ela abre espaço para que esse regime precarizador possa ser aplicado a todos os trabalhadores, os demais trabalhadores. Se diz que são 34 milhões de trabalhadores que hoje possuem vínculo direto com as empresas e que poderão ser terceirizados porque, segundo o projeto, qualquer atividade poderia ser terceirizada. Procurador, para ficar bem claro para quem está nos assistindo, o que pode ser terceirizado hoje e o que poderá ser terceirizado após esse projeto? Pois bem, atualmente a jurisprudência trabalhista, à luz de toda a legislação trabalhista, entende que hoje é possível terceirizar, primeiro, as atividades que leis específicas já autorizam. Como, por exemplo, a atividade de vigilância, existe uma lei específica. As atividades de limpeza, de conservação e as chamadas atividades meio, aquelas atividades de apoio administrativo. O que não pode? Não podem as atividades fim. E o que é isso? São as atividades centrais, são as atividades principais, aquela atividade para a qual a empresa foi constituída, é aquela atividade que consta lá no contrato social da empresa, né, como sua vocação essencial. Essa atividade, ela não permite, hoje a jurisprudência não permite, seja terceirizada. Vamos pensar num exemplo prático.
Se a gente pegar uma escola, o que poderia ser terceirizado e o que não poderia ser terceirizado hoje e no caso de o projeto ser aprovado? Pois é, no estabelecimento de ensino, o que não pode ser terceirizado? Certamente a atividade fim de uma escola. O que é? É prestar o serviço de educação, o serviço, a atividade de um professor, por exemplo. A escola não pode subcontratar um professor, porque certamente essa é sua atividade finalística. O que uma escola pode terceirizar hoje? A atividade de limpeza e conservação do seu estabelecimento, das salas de aula. A atividade de vigilância patrimonial, por exemplo, pode ser terceirizada, porque são consideradas atividades de mero apoio administrativo e que não integram a sua atividade fim. Uhum. Quando você coloca a terceirização na atividade fim, você não pode abrir margem para padrões remuneratórios diferentes? Trabalhadores que fazem a mesma função recebendo salários diferentes? Sim, exatamente. Quando se terceiriza atividades que são chamadas atividades finalísticas, as atividades centrais, aquelas atividades para as quais a empresa foi criada, né, a vocação principal da empresa, na verdade se está retirando do trabalhador a possibilidade de manter vínculo direto com essa empresa, com um padrão de proteção jurídica muito superior nessas atividades centrais, criando então um fosso discriminatório entre aqueles que são trabalhadores com vínculo direto e aqueles que são trabalhadores subcontratados, trabalhadores terceirizados. E vai haver então a substituição, né? Porque à medida que você tem os terceirizados que vêm para o mercado de trabalho com uma mão de obra mais barata, você vai substituindo aqueles com uma mão de obra mais cara, né? Pois é, esse é o grande drama desse projeto de terceirização. Porque, na verdade, a terceirização, do ponto de vista teórico, ela é pensada para a especialização de atividades para as quais a empresa não deve, em princípio, em tese, dedicar suas energias humanas e seus recursos materiais, porque ela pode contratar atividades especializadas no mercado. O problema é que esse modelo, quando transplantado para o Brasil, ele veio de uma forma muito inadequada, porque foi utilizado exatamente para reduzir o custo de trabalho à custa dos direitos dos trabalhadores, reduzindo os direitos dos trabalhadores. Então, acontece que esse projeto certamente ensejará a substituição de trabalhadores com vínculo direto por trabalhadores terceirizados, menor remunerados, com condições de proteção salarial muito inferiores e, o que é pior ainda, trabalhadores que terão que se desvincular dos seus atuais sindicatos e perderão certamente direitos negociais. Falar em sindicato, como é que fica a representação com esse novo modelo? Esse é um problema muito sério, porque a terceirização, esse modelo de terceirização brasileira, assim, é um modelo que dispersa a organização sindical. É um modelo que exclui o trabalhador do sindicato ligado à empresa principal e remete esse trabalhador aos sindicatos ligados às empresas prestadoras de serviço. Significa que o trabalhador é excluído do seu vínculo de solidariedade com os demais trabalhadores que prestam atividades na atividade econômica da empresa principal. Então, essa dispersão gera fragilidade da representação sindical e a perda de direitos negociais. Os autores dessa proposta, empresários e deputados que a apoiam, dizem que ela vem para proteger o direito desses trabalhadores terceirizados. O que você acha disso? Olha, de fato, o projeto, em um ponto específico, cria a figura da solidariedade entre a empresa principal e a terceirizada no que diz respeito a medidas de saúde e segurança do trabalhador. Mas, na verdade, é preciso esclarecer à população que essa solidariedade já está prevista em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Hoje, a jurisprudência trabalhista já reconhece a existência de uma responsabilidade solidária quando se trata de saúde e segurança do trabalhador. Não há um acréscimo considerável de proteção proveniente desse projeto de lei. O que é pior, o projeto de lei não oferece nova segurança jurídica e ainda abre espaço para que os outros 34 milhões de trabalhadores urbanos com vínculo direto sejam jogados na vala comum desse regime de trabalho terceirizado e precarizado. Empresários defendem que a proposta ela vai dinamizar o mercado de trabalho e ampliar as contratações. Qual a sua opinião? Nós entendemos que essa é uma promessa que não se cumprirá. Por quê? Porque a terceirização ela está regida sob a lógica da contratação de mercado, ou seja, a empresa principal, para contratar pelo menor preço o serviço,
certamente pressiona o mercado, a empresa prestadora, a oferecer condições mais frágeis de trabalho. O que acontece é que essas empresas não terão como cumprir, certamente, todos os direitos e ampliar principalmente a proteção jurídica desses trabalhadores por meio de novos direitos negociais. Então, é impossível dinamizar o mercado de trabalho sem qualificação profissional, sem a melhoria, por exemplo, das condições de saúde e segurança desses trabalhadores. E, principalmente, não é possível dinamizar o mercado de trabalho negando à massa trabalhadora a condição salarial que, ao final, é importante para a própria economia do ponto de vista tributário e também do recolhimento previdenciário, que é profundamente prejudicado. Por isso que nós entendemos que essa promessa não se cumpre. A realidade dos últimos 20 anos de fiscalização da terceirização já demonstram claramente que esse modelo de terceirização não tem como cumprir uma função social. Esse modelo de terceirização vai de encontro com a CLT? Esse modelo de terceirização, na verdade, ele é rejeitado pelo modelo de proteção social da Constituição da República, mais até do que apenas da CLT, que é uma norma ordinária, porque a Constituição, no seu artigo 7º, prevê direitos fundamentais dos trabalhadores e o primeiro inciso trata de relação de emprego protegida. A proteção dessa relação de emprego não é só contra uma despedida arbitrária, porque todos os demais incisos do artigo 7º trazem um rol de direitos que incluem medidas de saúde e segurança, que inclui um seguro-desemprego, mas também inclui um fundo de garantia. Um trabalhador terceirizado que tem contratos intermitentes não consegue reunir um depósito de fundo de garantia a longo prazo, né? Tem a sua contribuição previdenciária profundamente prejudicada e ele é prejudicado, inclusive, no tempo de contribuição para a aposentadoria. Então, veja, o prejuízo ao trabalhador decorre da inefetividade do direito do trabalhador terceirizado. Como é que se dá a atuação do Ministério Público do Trabalho nesse processo de regulamentação da terceirização? Olha, o Ministério Público do Trabalho é uma instituição que já tem legitimidade política para participar dos debates políticos e assim temos feito. Nós temos participado de audiências públicas no Senado Federal, apenas o Senado Federal nos convidou para esse debate. Na época da tramitação na Câmara dos Deputados não houve nenhum convite para a nossa participação, mas nós temos participado ativamente das discussões, nós temos trazido esclarecimentos à população e temos tentado esclarecer ao máximo todos os organismos e todas as entidades que estão envolvidas nesse debate sobre a experiência que nós, Ministério Público, já acumulamos nessas 2 últimas décadas sobre os malefícios deste modelo de terceirização para a efetividade dos direitos e para toda a sociedade. Quem ganha e quem perde caso esse projeto seja aprovado no Senado Federal? Quem ganha certamente é o empresário que quer reduzir custos da sua produção, reduzindo direitos dos trabalhadores. Certamente, quem ganha é uma economia fragilizada, quem ganha é um país sem força suficiente para enfrentar os seus desafios, respeitando os direitos fundamentais do cidadão trabalhador, né? Quem perde é a sociedade do futuro, o projeto constitucional de uma sociedade livre, justa e solidária. Quem perde é o trabalhador brasileiro. A gente ainda tem um caminho até essa proposta virar lei. O senhor acha que ela vai ser aprovada pelo Senado? Bem, o Ministério Público articula com todos os outros parceiros institucionais para que esse projeto, no modo como ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados, não seja aprovado no Senado Federal, né, não seja sancionado, e nós temos sim muita esperança de que esse modelo de terceirização não seja aprovado no país. E trabalharemos por isso com todos os parceiros e todas as entidades que estão imbuídas da missão de defender os direitos dos trabalhadores no país. Procurador, muito obrigada pela participação e pela conversa. Eu que agradeço. Obrigado. Esta edição do Espaço Debate termina aqui. Agradeço pela audiência. E você pode entrar em contato com o nosso programa enviando críticas ou sugestões de temas pelo e-mail debate@escola.mpu.mp.br. Participe e não deixe de conferir nossos outros vídeos aqui no YouTube. Até mais!